Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Meus irmãos queridos, com muita alegria eu desejo saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Eu quero convidá-los, por favor, a abrir as suas Bíblias. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 16. Capítulo de número 11. 1 aos Coríntios, capítulo de número 11. Por favor. Vamos iniciar a leitura a partir do versículo 23. Eu quero glorificar a Deus pela vida, pela existência, pelo privilégio que Ele nos dá de servi-lo, de nesta noite estarmos aqui. Temos a oportunidade de falarmos nessa igreja linda, em que o meu coração já estava aqui nela faz algum tempo, e agora se concretizou pela permissividade do bondoso Deus e pela bondade do nosso pastor presidente, pastor Wellington Rocha. Deus abençoe muito sua vida, bem como sua esposa, pastora Ângela. Deus abençoe, são pessoas de Deus. Queridos, por favor, todos encontraram? É hábito nosso, né? Vamos ler o que disse Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Amém. Se você quiser e puder, sente-se com a sua Bíblia aberta, por gentileza. Queridos, amados do Senhor, eu quero conversar com vocês nesta noite memorial, nesta noite de celebração da ceia do Senhor. Eu quero conversar com vocês sobre as 3 visões da ceia do Senhor. As 3 visões da ceia do Senhor. É bem verdade, nós sabemos que, biblicamente, a ceia do Senhor era conhecida como culto ágape, o culto do amor, em que todos os irmãos e irmãs reuniam-se para celebrar e adorar o nome do Senhor Jesus por tudo que Ele fizera na vida deles. Biblicamente, escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46, observamos que a ceia do Senhor era celebrada todas as vezes que os irmãos se reuniam. Isso identifica o poder da comunhão, a força da comunia em que os irmãos tinham entre si. A Bíblia diz que todos os dias eles estavam no templo e estavam nas casas, servindo e celebrando o Senhor e partindo o pão, com singeleza do coração e alegria na alma. Isso identifica-nos que temos que servir ao Senhor com alegria. Não devemos servir o Senhor constrangido,
com medo. A Bíblia nos ensina, no Salmo de número 100, que devemos celebrar o Senhor com alegria. E a ceia do Senhor é a maior festa que a igreja deve celebrar, porque está falando-nos do triunfo do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário por nós. Sim, a ceia do Senhor é o emblema, é a marca da vitória que Cristo Jesus garantiu para todos nós na cruz do Calvário. Agora, queridos irmãos, eu quero que vocês ouçam-me com muita atenção. Antes de lhes falar sobre as visões da ceia, eu preciso dizer para vocês o que não é a Santa Ceia. O que nós pensamos ser e ela não é de fato. Primeiro, entenda comigo, a ceia do Senhor não é uma instituição dos apóstolos. Não foram os apóstolos que a estabeleceram. Não foram os apóstolos que a instituiu. A ceia do Senhor é uma revelação de Jesus Cristo. Paulo diz, acabamos de ler, versículo 23, o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Não foram os apóstolos, não foram os profetas, não foram os pastores que instituíram a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma revelação de Jesus Cristo para a sua igreja aqui na terra. A ceia veio dos céus para a terra, para aqueles que são dos céus, que estão na terra, participe dela aqui, porque um dia celebraremos com o Senhor para todos sempre na eternidade. Aleluia. Então, a ceia, ela é uma instituição divina, uma instituição de Deus. Segunda coisa que eu quero que vocês entendam aqui, a ceia não é um comes e bebe. Nós não estamos nos reunidos neste lugar para comermos e bebermos simplesmente o suco de uva e um pedaço de pão. A ceia é muito mais além do que isso. A ceia, ela é um preenchimento da alma. A ceia é o gozo no espírito. Nós não viemos comer e beber, até porque Paulo disse, quem tiver com fome, coma em casa. Igreja não é lugar de comer, aqui é lugar de robustecer a alma, fortalecer o espírito. A ceia do Senhor fortalece-nos para vivermos de vitória em vitória, de força em força, de glória em glória. Aleluia. Eu quero que vocês entendam isso, por favor. O mundo sem Deus, sem paz e sem salvação, o mundo está fraco, anêmico, esquelético, comendo o pão que o diabo amassou. A igreja de Jesus está firme, vibrante, indestrutível, porque participa e come do pão que o diabo nunca amassou. É o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Você pode levantar as suas mãos, por favor, e celebrar o nome de Jesus. Ele não é o pão do trigo, ele não é o pão da massa, ele não é o pão da cevada. Ele disse, eu sou o pão vivo, o pão que dá vida, o pão que distribui vida, o pão que dá ânimo. Ele é o pão da vida. Aleluia. Então a ceia não é um comes e bebe. Você não pode tirar um momento, um dia específico, no domingo, no mês, para vir simplesmente comer a ceia do Senhor. Você deve vir celebrar, adorar a Deus, glorificar a Ele. Terceira coisa que eu quero que vocês entendam, a ceia, e essa aqui é um pouco meio aqui, que nós devemos prestar muita atenção. A ceia do Senhor, ela não tem poder de nos santificar. Ouça-me. Nós pensamos que a ceia do Senhor tem poder de nos santificar. Por gentileza, tanto como as águas batismais
não tem o poder de nos purificar. O pão e o vinho, ou o suco de uva, não tem o poder de nos santificar. O que nos santifica não é os elementos da ceia. O que nos santifica é para quem nós estamos celebrando a ceia. Ouça-me, a ceia não tem poder de me salvar. Jesus não foi para a cruz para celebrar a ceia. Jesus não foi para a cruz para a igreja celebrar a ceia. Jesus foi para a cruz para nos salvar. Detalhe, agora só os salvos e os santificados devem participarem da santa ceia do Senhor. Se você não tiver com o Senhor, se você não tiver no Senhor, você não deve participar do Senhor, da santa ceia do Senhor. Tem pessoas que pensam, vivem uma vida à mercê do pecado, vivendo uma vida de pecaminosidade deliberadamente, e pensando que venha o culto da ceia com o propósito de se santificar. Por gentileza, escute o que a Bíblia diz. Se você estiver vivendo uma vida indecente, uma vida imoral, e não tiver comunhão com o Senhor, eu lhe convido a não participar da ceia do Senhor, porque é perigoso. Satanás estava rondando o coração de Judas. Foi no momento da ceia do Senhor que, quando Judas pega o bocado das mãos de Cristo, a Bíblia diz que Satanás entra no coração de Judas. Deus não compactua com o pecado, Deus não se assemelha com a imoralidade, Deus não lhe divide com ninguém. Nós não somos hotéis e nem pousada de Jesus, nós somos casa e morada do Espírito de Deus. Satanás aceita nos dividir com Deus, mas Deus não nos aceita dividir com ninguém. Nós somos exclusividade dele. Eu quero que você levante suas mãos, por favor, levante-as. Eu quero lhe declarar nesta noite que você foi comprada pelo sangue de Jesus e pago à vista. Oh, bendito é o nome de Jesus. Por isso que Tiago diz, capítulo 4, versículo 5, que o Espírito que habita em nós tem ciúme, ele tem zelo. Por favor, não participe da ceia com a intuição de se santificar, mas se santifique antes para participar dela. Eu preciso dizer isso, por favor, que na Páscoa, antes dos judeus celebrar ela, a instituição que Deus ordenara, os judeus não poderiam tocar na sua esposa e nem a esposa no seu esposo no período de 8 dias. Eles deveriam trocar de roupa continuamente. Se ele se melasse, se sujasse de qualquer coisa, deveria se purificar instantaneamente. O sacerdote pegava o cordeiro. Se tivesse uma pulga no cordeiro, o cordeiro se tornava impuro. Deveria estar puro legitimamente, representando Jesus, a perfeita e a única oferta que Deus iria oferecer no Calvário. Pegava o cordeiro, tirava ele da sua estebaria, não colocava ele no quintal, não colocava ele em outro lugar, colocava ele dentro da casa dos hebreus. Durante 4 dias, os hebreus comiam, dormiam, viviam com o cordeiro dentro de casa, até o dia da Páscoa. Isso identifica-nos. Não podemos participar da ceia do Senhor se não tivermos o cheiro do cordeiro, a comunhão com o cordeiro, a comunicação com o cordeiro, porque é o sangue do cordeiro que nos purifica de todo pecado. Por favor, não pergunta para ninguém não, porque a pergunta é muito pesada. Mas de leve, pense, você conhece o cordeiro? Você convive com o cordeiro?
Você se assemelha ao cordeiro. Jesus disse, cantou Osvaldo. Eu estou lhe vendo. Você acha que eu não lhe vi? Quem não comer da minha carne não tem parte de mim, comigo. E tem muitas pessoas que estão achando que está com Cristo e não está mais. E querendo participar das coisas santas, cuidado. A ceia do Senhor, ela não nos salva. Você não participa da ceia para ser salvo. Você só deve participar da ceia se você já é salvo. Posso perguntar? Posso? Você é salvo? Não. Eu não estou perguntando se você é obreiro. Não, eu não estou perguntando se você canta ou prega bem. Não é isso não. Eu estou perguntando se você é salvo. Se Jesus voltasse daqui a 60 segundos, você que vai participar da ceia, você subiria? John Wesley conta na sua biografia, o biógrafo de Wesley conta, que ele teve uma revelação sonhando, orando, em que o anjo pega nas mãos dele e leva-o para o inferno. Ele não enxerga ninguém, só vê gritos de desespero pedindo socorro. E Wesley pergunta: tem católico aí? E as vozes dizem: tem. Tem evangélico aí? Tem espírita? E começou a citar as religiões, e as vozes diziam: tem. O mesmo anjo transporta Wesley para os céus, e quando ele chega no céu, ele vê os anjos cantando, e multidões celebrando o Cordeiro por toda a eternidade. E Wesley pergunta: tem católico aí? E as vozes dizem: não. Tem crente aí? Não. E começou a citar as mesmas religiões, e as vozes diziam: não. E Wesley pergunta: quem está aí? Toda a voz dizia em uma única voz: todos aqueles que foram comprados, justificados pelo sangue de Jesus, aqueles que são salvos. Não é aquele que prega bem que vai para o céu, deve ir. Não é aquele que canta bonito que deve ir para o céu, deve ir. Mas quem vai para o céu é salvo, na pessoa de, pegando as palavras do Senhor: todas as vezes que comerdes desse pão e beber deste cálice, anunciai a morte do Senhor. A morte do Senhor. Ninguém gosta de lembrar da morte de entes queridos. Você gosta de lembrar? Sente dores, sim ou não? Tristeza, sim ou não? Angústia. Mas Jesus faz questão que nós nunca esquecemos da sua morte na cruz. Por quê? Jesus não foi derrotado na cruz. Jesus não foi vencido na cruz. Detalhe: a morte não matou Jesus na cruz. Jesus estava plenamente como homem e plenamente como Deus. Como homem, ele se entregou para ser morto, mas a morte não podia matar, porque o salário do pecado é a morte, e Cristo nunca pecou, nunca houve engano na sua boca. Ele voluntariamente entregou seu espírito ao Pai. Foi na cruz que Jesus venceu a morte. Foi na cruz que Jesus venceu o inferno. Foi na cruz que Jesus venceu o diabo e deu vitória à igreja que ele comprou com seu sangue. Oh, eu estou sentindo a presença do Cristo ressuscitado aqui. Você está sentindo ela aí? Eu quero que vocês entendam isso, por favor. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso.
Quem tem o Cristo ressuscitado não tem medo mais da morte. Ninguém quer morrer, é um fato. Ninguém quer morrer, porque viver é um dom de Deus. A morte não veio de Deus, a morte veio do pecado. Por isso que ninguém quer morrer. Porém, quem já está em Cristo não tem medo mais da morte. Por quê? Porque a morte para o cristão não é perca, é ganho. Paulo disse que o desejo dele era de partir e estar com o Senhor, porque isto era muito melhor. A carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 14, o escritor aos Hebreus disse: como os filhos dos homens, participante de carne e de sangue, ele participou das mesmas coisas, que pela sua morte destruísse aquele que tinha o império da morte, isso é, o diabo. Versículo 15, para que o mesmo não mais atormentasse os filhos de Deus. A morte não mais nos ameaça, porque estamos servindo o Cristo que venceu, o Cristo que triunfou. Adore o nome de Jesus, porque você é ressuscitado em Cristo Jesus. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério, porque quando Jesus estava na cruz, Ele não estava para nos dar a vida eterna no céu. Ele estava para nos dar a vida eterna na terra. Ouça-me, nós não iremos ganhar a vida eterna nos céus. Já temos a vida eterna na terra. Mas como? João capítulo 5, versículo 24, vocês lembram? Aqueles que ouvem as minhas palavras e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará mais em condenação, porque já passou da morte para a vida. O diabo não quer matar os cristãos, porque sabe, se os matar, ele vai para os céus de glória. O diabo quer desviar os cristãos para eles irem para o inferno, mas maior é aquele que venceu a morte e está do nosso lado. Me dê mais algum minuto e eu encerrarei. A visão do passado fala-nos da morte de Cristo. Eu quero que vocês entendam isso. O pecado não pegou Deus de surpresa, irmãos. A queda do homem não pegou Deus desprevenido. Deus não foi pego de surpresa quando o homem pecou. O homem só pecou porque já tinha alguém para o levantar. Deus não ficou perturbado quando o homem caiu. Deus não perdeu as estribeiras quando o homem transgrediu. A morte de Cristo não foi o plano B de Deus. A morte de Cristo sempre foi a prioridade de Deus. Jesus nasceu, cresceu, desenvolveu seu ministério com foco na cruz. Jesus não veio curar, Jesus não veio libertar, Jesus não veio resolver questões matrimoniais. Ele fez isso para comprovar o seu ministério messiânico. Jesus veio exclusivamente para ir para a cruz. O alvo de Cristo era a cruz. Por isso que o diabo quis fazer de tudo para ele pregar atalho e não ir para a cruz. Mas se Cristo não fosse para a cruz, Rio Verde estava debaixo do juízo de Deus. Mas Cristo foi para a cruz para absorver Rio Verde do juízo de Deus e da vida eterna na pessoa de Jesus. Deixa eu lhe dizer isso para encerrar. Na cruz já foi cantado aqui que se revela o amor de Deus. Eu quero que você projete para mim, por favor.
Projete para mim. Romanos capítulo 5. Irmãos, observem isso, por favor. Versículo 8, vamos lá. Romanos capítulo 5. Olha que coisa séria, irmãos. Mas Deus, vamos lá, mas Deus, todo mundo vai. Deixa aí e guarda essa aqui, por favor. Há dois extremos na cruz: a ira e o amor. Há dois extremos na cruz: a ira e o amor. A ira de Deus contra o pecado na pessoa de Jesus Cristo. O amor que não destruiu a humanidade. Ouça-me, Cristo na cruz se tornou um para-raio para que o mundo não fosse destruído. Por isso que quando Jesus estava na cruz, Deus não conseguiu olhar para ele. Mais ou menos Salmo de número 18 nos dá a ideia, o comportamento do Pai. O Pai sobe nas asas de um querubim e faz um círculo na terra. Quando Cristo estava na cruz, o sol, o astro dos astros, disse: é o meu Criador que está na cruz. Não aguentou, se rendeu. A terra entrou em colapso, porque era o Filho de Deus que estava dando a vida para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí você vai responder uma pergunta que muitas pessoas se fazem: eu não sei como provar o amor de Deus. Paulo disse: mas Deus prova seu amor para com. Eu queria que você dissesse isso para o seu irmão. Diga para ele: você é a prova do amor de Deus. Você é a existência do amor de Deus. Guarda isso, guarda isso. Jesus não foi para a cruz porque Judas o vendeu por 30 moedas. Jesus não foi para a cruz porque Pedro o negou. Jesus não foi para a cruz porque a multidão disseram: solta Barrabás e crucifica Cristo. Não, 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 não. Jesus foi para a cruz por causa de você, por causa de mim. Nós era o alvo de Deus, e o alvo de Deus acertou a nossa vida. O amor de Cristo Jesus nos constrange. Oh, dá para você levantar suas duas mãos, por favor, as duas, sem se cansar, e diga: eu sei que não sou digno, eu sei que não sou merecedor, mesmo assim como eu sou pecador, tu me amaste, e por mim enviaste Jesus para a cruz. Celebre o nome de Jesus, porque Ele tinha amor como você é. Ele tinha amor como você é, o que você faz, o que você... Ele tinha amor, o amor dele cobra a multidão de pecados. Oh, aleluia, somos o resultado do amor de Deus. Escreveu um poeta, Osvaldo, semelhante a você. Poeta escreveu: ainda que todas as árvores do mundo se tornassem lápis, pastora Ângela, ainda que todos os homens da terra se tornassem pintores, mesmo assim, com todas as águas que há no planeta Terra, eles não conseguiriam descrever o tão grande amor que Deus me amou. Jeremias 31:3: com amor eterno te amei. Antes de você nascer. Efésios capítulo 1, versículo 3: antes de você ser gerado, antes de você vir à existência, os seus pais, os seus avós, seus tataravós, antes da sua geração vir a existir, na eternidade Deus já havia te amado, já havia separado um lugar no coração dele para você. Você é o amor de Deus na terra.
Não vai dar para falar outras visões, mas eu vou ficar com essa aqui, do Calvário. Eu acho que já é o suficiente. Eu quero que vocês me ouçam, por favor. Eu estava passando um momento de crise, como jovem. Eu não namorava ainda com a minha esposa. Eu viajava muito com Oswaldo lá em Lagoas. Eu não lembro se ele estava comigo lá. Na casa da minha irmã Ziel, mas ela muito pergunta por você, viu? Queridos, e eu estava passando um momento tão angustiante, mas tão dolorido, como jovem, imaturo, perseguição, calúnia. Eu peguei todas as minhas Bíblias, todos os meus livros, que na época não eram muitos, coloquei no chão as minhas Bíblias e os meus livros, e coloquei a minha face sobre eles, e disse isso aqui: Senhor, nunca mais pregarei a tua palavra, nunca mais falarei do teu nome, porque não aguento mais, Senhor, não resisto mais. Eu vou me render e não vou fazer mais nada. Vou vender todos os meus livros, vou ficar com a única Bíblia para cultuar. Não vou me desviar, vou ficar na igreja. Mas não pregarei mais a tua palavra. Só te peço uma coisa. Isso é umas 3 horas da tarde, mais ou menos. Só te peço uma coisa: não retira de mim as tuas mãos. Houve um silêncio. E eu parei porque eu sabia que Deus queria falar comigo. E Deus disse: Isael, meu filho, você não está debaixo das minhas mãos. Eu confesso para vocês que eu tremi quando eu vi isso. Minhas carnes queriam sair dos ossos. E eu disse: meu Deus, por que as tuas mãos não estão sobre a minha vida? E ele veio e disse: porque eu te carrego nas palmas das minhas mãos. Ouça-me. E eu nunca esqueci dessa voz. Ele disse: ainda que você queira desistir de você, o que eu fiz por você na cruz, eu não desistirei de você nunca. Ainda que uma mãe que abandone o seu filho que amamenta, todavia, eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Eu quero que você feche os seus olhos aonde você estiver, por favor. E quero que você reconheça: você é alvo do amor de Deus. Jesus foi para a cruz por causa de você. Valorize quem você é, porque você já foi valorizado. Não, você não é um imprestável, você não é um inútil, você não vale o dólar, você não vale o euro, você não vale a prata, nem o ouro. Você vale o sangue de Jesus. É mentira do diabo que você é imprestável, que você é inútil. Você valeu o sangue de Jesus. Jesus lhe comprou e lhe pagou à vista. E disse: você é meu e eu não abro mão de você. Pai, em nome de Jesus. Oh, irmão, eu estou sentindo tanto afego de Deus aqui. Eu estou sentindo tanto carinho de Deus aqui. O coração angustiado, o coração aflito, recebe a graça regeneradora aí na tua alma. Importantemente o que você ouviu, deixou de ouvir, receba a graça de Deus no teu coração aí. Seja fortalecido agora, seja fortalecida agora. A graça de Deus invade o teu coração. Você vai cear celebrando o nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esta noite singular. Continue nos abençoando, Senhor, ajudando-nos. Eléria choriminaramandaganastori kiminavas. Oribicamancho fori minavasto. Obrigado, Jesus, pois tu és bom e a tua bondade dura para sempre.
cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Onde? Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvi A falar desta graça sem par. Oh, aleluia! Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. E agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti Meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. foi na cruz, Onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé. E agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus. Aleluia. foi na cruz, onde um dia eu vi Castigado em Jesus, foi ali pela fé que meus olhos abriu. E agora aleluia, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Dentro de instante estaremos participando da ceia do Senhor, mas eu preciso de fazer primeiro um pedido aos irmãos. Irmãos, nós colocamos essas poltronas. Eu queria pedir aos irmãos que nos ajudassem. Eu não sei se tem. Olha aí, o que está acontecendo. São crianças que às vezes pegam a caneta, os pais não estão olhando e está acontecendo muito isso aí. E isso não tem condição de acaba tendo que trocar. Então está acontecendo e hora ou outra a gente tem. E às vezes alguns pais podem achar ruim se alguém
chama atenção. Então você, Pai, ajuda-nos a conservar, né, as poltronas. Você anda, imagina daqui uns dias todas as poltronas riscadas, rasgadas, né? Então é só cuidar. Eu sei que criança é criança, né? Criança é criança, né? Não tem noção, né? Faz, e se tiver uma caneta na mão, vai rabiscar. Se tiver uma faquinha na mão, então ninguém traga, né? Canivete, faca, então é difícil, né? Mas vai que está no bolso do pai aí, né? Tem que costuma, né? Aí se der, vai rasgar, porque não tem noção. Então nos ajude a conservar aí essas poltronas, tá bom? Era um pedido, e então nós vamos só os avisos aí da semana, e já vamos preparar aqui para participar da ceia do Senhor, ok? Para você, homem, nos dias 26, 27 e 28, nós teremos o CBPO, que é o curso básico para preparação de obreiros aqui no Templo Sede. Nesta edição, a ênfase é nos presbíteros. Você pode fazer a sua inscrição através do link que está na bio do Insta Homens com Propósito, ou através do departamento. O investimento é de R$100, caso você venha sozinho, ou R$150, caso traga sua esposa. Não perca essa oportunidade. Venha ser um obreiro aprovado. Agora deixa eu te contar a nossa programação semanal. Se você está passando por um momento desafiador na sua vida e precisa conversar com alguém, fale com os nossos pastores. Nós temos atendimento pastoral toda terça e quinta a partir das 9 horas da manhã. Procure a nossa secretária no anexo aqui do lado do templo e agende seu horário. Na terça-feira, a partir das 19h30, nós temos o culto da família, o culto de ensino da Palavra de Deus. E na quinta-feira, também às 19h30, nós temos o círculo de oração. E aí, crianças, eu tô aqui para avisar vocês que o nosso congresso já é no próximo fim de semana. Vai ser 20 e 21 de julho. Qual é o tema, Vicente? Espero te ver lá! Venha para o congresso! Vem com Josué lutar em Jericó. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, nós vamos participar nesse instante da ceia do Senhor. E nós estamos agradecidos ao Senhor, porque nós estamos aqui reunidos mas esse momento, em comunhão com os céus, em comunhão uns com os outros, para participarmos da ceia do Senhor. E eu quero convidar aqui Pastor César Murari para fazer essa oração. Vamos ficar de pé e vamos orar nesse instante. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, diante do Senhor estamos nesta noite para alegrarmos que já estamos, Senhor, jubilando na Tua presença. E agora, juntamente com a Tua igreja nesta comunhão, aqui podemos participarmos do Teu corpo, do Teu sangue simbolizado aqui no pão e no vinho. Que seja bênção, Senhor, para as nossas vidas espirituais. Por isso apresentamos a Ti neste momento e que todos possam receber esta comunhão, esta alegria, este contentamento, Senhor, nesta noite, para a glória do Seu eterno e bendito nome.
fomos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus. Todos receberam pão e cálice. Vamos nos colocar de pé. E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Vamos participar.